que eu vou te contar tudo agora. Vou contar, não vou? Vou contar para você e vou contar agora. Como conseguir os 200 pontos nesta competência? 1. Elabora muito bem a proposta, tá, de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, tá? É isso que a banca vai perguntar. É isso que a banca vai olhar no seu último parágrafo, pessoal. Preste atenção aqui na ProRô, preste atenção. Eles vão procurar na sua medida de intervenção. A sua medida de intervenção conversa diretamente com o problema que foi aventado na proposta temática? Ou sua medida de intervenção, na verdade, ela conversa de uma maneira aleatória? Ou você demonstra uma medida de intervenção que não é possível, que não é coerente àquele tema? Ora, se o problema, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Eu sempre gosto de exemplos que eles são mais didáticos. Se o problema é a prevenção da gravidez na adolescência, às vezes o aluno diz que a medida de intervenção são palestras, né, dentro das escolas. E a minha pergunta é, se é a prevenção, porque o número, né, de gravidezes precoces é um número muito alto, como é que eu faço para alcançar a menina que não está dentro da escola mais? Por quê? Porque ela se ausentou. Então a sua medida de intervenção, de repente, ela seja o quê? Parcial, fragmentada, unilateral. Ela vai ajudar na prevenção das meninas que estão na escola, mas que não estão grávidas. Mas aquelas que já engravidaram, elas não são atingidas. Então, ela engravidou uma vez precocemente, não foi assistida, tá, por esta palestra, por este momento que você instituiu como medida de intervenção. Então, a sua medida de intervenção, ela é falha. Ela só vai conseguir atingir as meninas, né, que estão na escola, aquelas que já se ausentaram da escola, que já se evadiram, até por causa, né, desta gravidez, ela tem aí uma grande probabilidade de engravidar novamente. Então, você precisa pensar numa medida de intervenção que seja eficaz, tá? Sua conclusão, ela é a oportunidade. Olha que bacana isso que eu coloquei para você. Para que demonstre seu preparo para o exercício da cidadania. O que significa isso, Pro? Significa, meu querido, minha querida que está me ouvindo, a medida de intervenção é o momento que você, como cidadão, como estudante, que está fazendo essa prova de dizer, existe um problema e eu posso ajudar. Porque ser crítico, né, é muito fácil. Eu sou uma pessoa crítica. Não, né? Ser crítico é você saber de um problema, você ter argumentos sobre esse problema, mas apontar encaminhamentos para a resolução dele. Eu sempre digo que é muito fácil, né? É muito fácil a gente criticar tudo. Eu sou uma pessoa crítica, eu falo mal da educação, eu falo mal da saúde, eu falo mal de absolutamente tudo. Falar mal, todo mundo tem capacidade. Tá? Aliás, essa seria uma característica, né, muito próxima do ser humano, né, criticar. Agora eu quero ver, e é isso que o Enem faz, lá na medida de intervenção, eu quero ver você apontar caminhos possíveis, plausíveis e coerentes para o problema que foi instituído. Aí sim você está, né, se encaminhando para aquilo que nós consideramos criticidade. Toda proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos. Pessoal, o Enem ele vai zerar o seu texto se você não respeitar os direitos humanos. Nenhuma medida de intervenção ou nenhuma resolução de problema deve conversar com aquilo que é extremo, com aquilo que fere o direito, tá, da humanidade. Citarei um exemplo para vocês. Quando caiu aquele tema sobre caminhos para combater o preconceito religioso, sabe o que alguns alunos escreveram? Vou te contar. Estou respirando primeiro. As pessoas que são intolerantes à religião alheia, alguém colocou assim, alguém colocaram assim, olha,
quando a pessoa ela é preconceituosa com a religião do outro, o que deve ser feito? Então, eu obrigo a pessoa daquela religião a assistir, a participar, tá? Seja da missa, seja do culto, seja dos momentos, né, religiosos, da outra religião sobre a qual não se concorda. Exemplo prático, se eu sou uma pessoa que confessa a religião católica e eu não gosto do espírita, então eu vou pegar o católico e fazê-lo assistir a uma sessão espírita. Gente, que isso? Que isso? Isso fere. Nunca se esqueça que o nosso Estado é laico. A laicidade do nosso Estado tem que ser respeitada. Tá? O que significa isso na prática? Que todo ser humano tem o direito a fazer as suas escolhas, inclusive as religiosas. Então você tem que respeitar a escolha do outro. Isso é lei. Então se você não concorda, ok, mas você também não obriga. Em outro texto, um aluno escreveu o seguinte: olho por olho, dente por dente. Matou, tem que ser morto. Isso tudo é exemplo, tá? Deste aspecto aqui de número 3 que eu coloquei para vocês. Isso fere a dignidade humana, isso fere, gente, os preceitos. E aqui eu não estou falando de religião, porque eu vou aproveitar este momento e dizer para você e te dar essa dica. Em um tema de vestibular, em uma discussão, você evite, por favor, trazer as bases religiosas para discutir, porque existe um ditado que diz que religião não se discute, e é verdade, tá? Então, vou argumentar em favor da minha tese utilizando um capítulo bíblico. Pessoal, evite. Repito, nosso Estado é laico, tá? Por isso mesmo. Caso contrário, nós vamos ficar sempre com a base religiosa, e isso para um texto de cunho dissertativo argumentativo, independentemente de ser o Enem ou outro vestibular do Brasil inteiro, evite. Ponto, falei. Então, olha lá. O que a banca vai procurar no seu texto, na sua conclusão? A ação, são 5 itens. 5. Eles vão procurar um a um. A ação, o agente, o modo e o meio, o efeito desejado e o detalhamento. O que significa? Se existe um problema, tá? Qual é a ação que precisa ser executada para que este problema seja resolvido ou minimizado? Tá? Então você vai pensar em ação. Quando você pensa em ação, você pensa em verbo. Tá? Só que esse verbo, ele precisa ter um sujeito. Quem é o sujeito? É o agente. Quem é que vai executar a ação que foi proposta por você? É o governo federal? É a família? É a sociedade como um todo? Aliás, eu posso ter mais de um agente. Eu posso ter a família em conjunto, tá? A escola. Então, quem vai colocar a sua proposta à prova? Quem é que vai, tá? De fato, porque seria o agente correto, capaz, seria o agente que tem o que nós chamamos expertise, né? É ele, porque não adianta você dizer que o Estado deve agir quando na verdade não cabe ao Estado aquela ação. Vocês me entenderam? Então não adianta você dizer na sua medida de intervenção que o governo federal deve sancionar leis, porque o governo federal não faz isso. Qual é o braço do governo federal que faz isso? Nós estamos falando dos poderes. Nós temos o poder legislativo e o executivo e o judiciário. Você tem que parar para pensar, qual é o agente eficaz? A quem cabe essa ação? Gente, eu estou sendo muito enfática e repetitiva, porque esse é um problema muito recorrente na conclusão. A ação, ela é bacana, mas o agente é errado. É igual aquela história, não adianta você pedir para sua mãe, tá? Aliás, para o seu pai alguma coisa, se quem resolve o problema é a sua mãe. Vocês entenderam a analogia? Então tem que pensar com clareza o modo e o meio. Horas,
Se você diz que há necessidade de que o governo, olha só que bacana, e eu sempre falo isso, quando o aluno coloca governo federal, tá, mas qual braço do governo federal vai trabalhar em prol da sua medida? Ah, tá, o governo federal, né, professora, fica muito amplo, então fecha. O Ministério da Educação, perfeito, o Ministério da Educação deve promover campanhas. Minha primeira pergunta, é o próprio Ministério que vai às escolas promover palestras ou campanhas, por exemplo? Não, não. Então, pera lá, pensa de novo. O Ministério da Educação vai o quê? Instituir nas escolas, tá? Pedir auxílio para as escolas, que dentro da instituição escolar, ó, vai fechando, vai fechando, tá? Então, ó, vem lá de cima, como instância maior, cobra de quem? Dos núcleos de educação. Ó, como vai ficando mais claro, mais possível, né? Cada uma dessas escolas, elas serão o quê? Monitoradas pelo próprio núcleo de educação. Serão instituídas aí um número maior, serão instituídos aí mais psicólogos para cada escola. Opa! Gente, estou levantando possibilidades, mais psicólogos nas escolas, perfeito. Se eu vou instituir, gente, se eu coloco na minha medida de intervenção que são necessárias palestras, alguém fará essas palestras. Quem fará essas palestras? Psicólogos. Para eu ter um número maior de palestras, eu preciso de mais o quê? Mais mão de obra, mais profissional capacitado. Quem é capacitado? É o professor de matemática? O professor de matemática vai falar sobre prevenção da gravidez? Não é o profissional adequado. Vocês entenderam que não é o agente adequado? Então, pera lá, são psicólogos? São. Então, serão instituídos um número maior de psicólogos nas escolas. Esses psicólogos, eles farão, tá, encontros com esses adolescentes, com a comunidade, chamando quem? Chamando quem? Chamando a família. Não é só a comunidade escolar, porque aí a minha medida de intervenção, ela é mais o que? Abrangente. Ó, eu vou abraçar a comunidade. Não é só quem está na escola. Vocês estão me entendendo, pessoal? Que o Enem, ele quer que você institua uma medida de intervenção que seja prática, que seja verdadeira, que converse com a realidade, tá? Não precisa ser algo mirabolante, mas você tem que dizer que, ó, comecei lá em cima, Ministério da Educação, psicólogos, escola, tá? Rodas, debates, conversas, chamar a atenção da comunidade, chamar essa menina que já está grávida para assistir a esta palestra, para que ela tenha, inclusive, um auxílio psicológico, para que ela entenda que não é porque ela engravidou precocemente, dentro dessa dinâmica de vida dela, que ela precisa se evadir da escola, que ela tenha o apoio dentro da escola, que ela não está sozinha na problemática. Vocês entenderam o que é ser crítico? É enxergar para além do problema, é olhar para o outro com humanidade e com respeito que ele merece. Não é assim, engravidou, tchau. Não, gente, não. Tá aqui, ó, sua oportunidade de cidadania, tá? Então, o modo e o meio são extremamente importantes, porque você vai ter que pensar na viabilização da sua medida de intervenção. O que é essa viabilização? Eu preciso de quê? De investimento físico, investimento humano. Eu preciso do quê? Tá? Eu preciso que se melhore. Quando eu falo investimento físico, eu estou falando de espaço, gente. Estou falando de carteira, de cadeira, de material, de computador. Quando eu falo de investimento humano, eu preciso de profissional, eu preciso de professor. Professor de quê? Eu preciso de psicólogo. Para quê? Eu preciso da contratação de mais merendeiras para assistir essa criançada que precisa comer na escola, tá? Então eu tenho que pensar nisso. Porque é muito fácil, o governo deve investir em mais materiais didáticos. Na boa,
Mas material didático? Que material, gente, didático? Ó, a infinidade de material didático que existe. Do que você está falando? Entenderam? Tá? Efeito desejado. Tudo isso para quê? Tudo isso com o intuito de. Tudo isso com o fito de quê? Toda ação, ela tem um objetivo, e esse objetivo tem que ser colocado na sua medida de intervenção. Isso para o quê? Para que meninas que engravidem precocemente, não é isso? Possam ter apoio e voltar para a escola e retomar o rumo das suas vidas. Tá bom? Então, você tem que colocar. E o detalhamento, ele acontece a partir do momento em que você olha para a sua medida de intervenção e pense: o meu corretor leitor entendeu qual foi minha proposta? Entendeu. Quem vai executar? Sim. A ação? Ok. Viabilizei tudo? Sim. Coloquei objetivo? Claro. Precisa de mais alguma coisa? Não. Então, fechou. Você tem os 5 elementos e aí você tem os 200 pontos. Agora, faça-se as perguntas. O que é possível fazer? Quem executará a proposta da minha ação? Como eu vou viabilizar essa ação? Qual é o efeito desejado com a proposta escolhida? Tá? Nós já conversamos sobre isso. Você tem que imaginar. Quem é que vai fazer? Ah, quem vai fazer é a mãe, quem vai fazer é o pai, quem vai fazer é a família, quem vai fazer é a sociedade. Quem vai fazer isso é a sociedade e família, quem vai fazer isso é a sociedade e o governo. Tá, o governo, qual governo? Federal? É o governo federal mais o governo estadual mais o governo municipal. Quem é que vai fazer? São os psicólogos, são os psiquiatras, são os médicos, né, que são contratados, né? Então, a sua medida de intervenção deve sugerir uma iniciativa que objetive o enfrentamento do problema. Você já entendeu isso? Perfeito! Bora aqui com a Pro. Buscar uma proposta concreta e consistente para o tema problema. Já te falei isso. Não adianta você colocar uma proposta mirabolante que não possa ser aplicável. Nós estamos no Brasil, o problema é esse, e eu quero que você pense, dentro do meu país, da nossa condição, não é o ser. Porque se você usar uma condicional, meu amor, na sua proposta de intervenção, não vai rolar. Se o governo fizesse... Não, meu amor, você não está aqui para trabalhar com condicionais, com probabilidades. Você está aqui para trabalhar com uma proposta de intervenção consistente, porque é a sua proposta. Se você chegou até aqui, até este vídeo, significa que você já assistiu aos meus vídeos anteriores. Conversamos um pouquinho sobre as 5 competências do Enem, não é isso? Também sobre a estrutura dissertativo-argumentativa, bem como os elementos textuais coesivos e os argumentos que sustentarão a sua tese lá na prova de redação do Enem. Não é isso, pessoal? Bom, você que veio até aqui por curiosidade, ó, aos curiosos, um grande beijo aí da Pro Lopes, porque agora eu quero conversar com quem já tem, assim, a decisão tomada. Que decisão, Pro? Quero uma notaça na minha prova de redação do Enem. Então, se é isso, fica aqui comigo, tá? Aliás, clique aqui em cima, faça a sua inscrição para o curso de redação preparatório, tá? Para o Enem 2022. As vagas são limitadas e se você não clicar e fizer a sua reserva, você vai ficar de fora. E a gente tem muita coisa ainda sobre o que conversarmos. E, é claro, eu e você e eu, somos sucesso. Venha comigo. Oxi! Você ainda está aqui? Que bom, mas você não clicou ainda? Não fez a sua inscrição? Não reservou a sua vaga para o nosso curso de redação para o Enem 2022? Ah, meu Deus! Ó, depois não diga que eu não avisei. As vagas são limitadas, não é, tá? Para todo mundo esse curso, é só para quem de fato quer obter aquela notaça na prova de redação. Depois não diga que eu não avisei, hein? Tchau, não vou nem falar mais nada.